Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Maia e sejam bem-vindos à TV Maia em Ação. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a série Miss Scarlet and the Duke. Mas antes de começar, por favor, deixa seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom gente? Então bora lá pro vídeo. Primeiro de tudo, eu já fiz vídeos sobre a primeira, a segunda e a terceira temporada sobre essa série, mas eu vim aqui comentar sobre a quarta temporada que saiu em janeiro, mas eu só tô falando dessa série somente agora em abril, porque eu fiquei adiando pra eu assistir essa série e finalmente eu, no caso, assisti. E sinceramente, porque eu não assisti essa temporada antes. Mas vamos começar, né, no caso. Essa série traz a atriz Kate Phillips, Stuart Martin, novamente nessa série. Porém, a gente já sabe que a gente viu na terceira temporada o ator que faz o Moses, ele praticamente saiu da série, tá, gente? Só pra deixar claro aqui pra vocês que ele saiu da série. E nessa quarta temporada a gente tem uma nova evolução dos outros personagens, né? No caso, como a Ivy, o detetive Fitzroy. E tem um outro personagem novo também. Mas vamos pro vídeo. Primeiramente, sobre essa quarta temporada, uma coisa que eu gostei muito sobre a nova temporada é sobre os casos. Vocês já sabem que cada episódio tem um caso completamente diferente um do outro. Porém, nessa quarta temporada, os casos são mais densos, mais focados em uma história mais envolventes. Porém, a gente vê muito a evolução da própria Elise, né, no caso. O nome dela é Elizabeth, mas o apelido dela é Elise. Eu vejo que ela evoluiu como personagem. Ela enfrenta muitos desafios, sim, mas ela não deixa outra pessoa interferir entre os seus casos, né? Como, por exemplo, o Duke, e principalmente sobre o novo personagem que é o Clarence, não sei como fala o nome dele, mas a gente vê nessa nova temporada que ela fica dando conta a filial do Nars, que é Nars e Filhos, né? Que ela fica em comando dele. Porém, a gente vê que os próprios empregados dela praticamente vão embora. Ela vai atrás dos casos sem ajuda de ninguém praticamente. Só que ao longo da temporada, Clarence, ele fica muito comparando ela com o Sr. Nars, né, praticamente. E esse é um ponto importante que a série trouxe, sobre essa divisão e essa diferença de comando entre um homem e entre uma mulher, e principalmente uma era completamente diferente, que vocês já sabem que essa série se passa na era vitoriosa. Tem muito dessa parte de que eles tentando reconstruir uma nova amizade entre eles. E o outro ponto importante, nesse primeiro episódio, a gente vê esse caso, que é sobre o caso do bordão, que começa a relação entre os dois praticamente, tentando ajudar um ao outro principalmente. Então eu gostei muito dessa parte. E já no segundo episódio, trouxe o outro ponto de divisão completamente diferente das outras temporadas. Porque a gente já tinha um pouco de contexto sobre a vida do William, né, praticamente. Porém, nessa nova temporada, trouxe o outro lado sobre a vida do William, porque a gente não conhecia. No final da segunda temporada, a gente vê que o William praticamente levou um tiro. No, con él.
dentro de uma investigação, porque completamente ele estava, né, no caso, trabalhando. E ele fica em coma em alguns dias. Durante esse coma, a gente conhece pouco a história dele, né, praticamente. A gente tinha um contexto um pouco antes, porque a gente sabia que o pai da própria Lizzie ajudou ele, né, praticamente a sair da rua para conseguir uma vida melhor. E nessa terceira temporada, a gente vê um pouco dessa relação entre a Lizzie e entre ele. Como o William, ele acaba tendo esses flashbacks da época quando ele conheceu o pai da Lizzie. Na época que ele praticamente morava na rua. E nessa época que ele realmente morava na rua, ele foi testemunha em um assassinato. E é por causa desse assassinato que o pai da Lizzie, o senhor Tyler, né, no caso, e ele acaba brigando ele dentro da casa dele. Nesse momento que a Lizzie e o próprio William se conhecem, né, praticamente. Então, o William, ele, desde cedo, desde sempre, né, porque é com essa vivência que ele viveu nas ruas, ele mostra que a personalidade sempre foi dele desde cedo. E da Liz também desde cedo. Então, praticamente, a divisão de águas deles são, né, praticamente cabeça duras. Então, eles não querem assumir o sentimento um pro outro, praticamente. E quando ele acorda do coma e vê que ele vê praticamente realmente ama a própria Lisa e ele quer investir esse romance com ela, ele tenta abrir o seu coração, porém a Lisa estava trabalhando muito, né, praticamente. I've considered not going back at all. That job is everything to you. Ele não quer isso para a vida dele, praticamente. Então ele decide pegar uma própria oferta para trabalhar em Nova York. Então ele praticamente decide sair de lá, de Londres. Então, praticamente quando ele vai embora, ele praticamente se declara antes de ir. Então a Lizzie fica brava, mas é o futuro da série que eu gostei, que não é muito enrolado, porque quem viu na temporada que essa parte dos dois foi muito cansativa, mas nessa quarta temporada eu gostei disso, né, praticamente. Então, esse lado da série entre a relação entre o William e entre a Liz eu gostei bastante. E o outro ponto que eu gostei muito sobre o Sr. Nice. Também a gente tem um pouco de contexto sobre a vida dele. A gente viu sobre a história dele praticamente no último episódio, praticamente. O outro ponto que eu mais gostei ainda, além dele, né, praticamente, a série transcendeu são entre o Oliver entre o seu pai. I am the officer in charge of this investigation. O Oliver, o Fitzroy, né, o próprio detetive, ele cresceu muito nessa temporada toda. Eu percebo que todas as temporadas, né, primeira, segunda, terceira, sempre tem um personagem que é um alívio cômico. Ele fica na série, mas depois ele sai. A coisa que aconteceu com o Rupert, aquela menina também, ela fez a segunda temporada, depois ela saiu. Moses também é a mesma coisa. E ele entrou na terceira temporada e ele praticamente vai até a quinta temporada, provavelmente. Então é um ponto que eu gostei muito, que praticamente não tiraram ele na série, porque ele quase saiu, mas ele não saiu. Em vez de tirar ele, né, tiraram o Duke, como vocês viram. E além disso, em vez de eles tirarem o Oliver, né, no caso, eles viram o personagem dele terá sempre um personagem como um alívio cômico, e sim trazer uma história interessante, praticamente, que é a relação entre o pai dele, que o pai dele quer uma vida melhor para o filho, quer a profissão dele, praticamente, e já o Oliver praticamente fala que não quer isso para a vida dele. Então praticamente
ele revida as coisas que o pai fala. Acho que eu gostei muito da série. E o personagem dele é perfeito, eu gosto muito dele. E eu gostei muito dessa parte, principalmente. Já o novo delegado, não vou comentar muito dele aqui, porque eu já esqueci o nome dele. Ele é novo, nas primeiras impressões que eu tive dele, eu já estava não gostando muito dele, mas no finalzinho da temporada eu comecei a gostar mais ainda, por causa da relação entre ele e entre o próprio Oliver. Eu acho que a combinação entre os dois é muito boa. O Oliver é bem quietinho, muito certinho, e ele é muito mais rude, né, praticamente. Então é um divisor de águas que praticamente eu gosto demais de uma série. O ponto que eu gostei bastante nessa nova temporada é que nessa série a gente tem uma história sobre a criação do próprio telefone. Two men were killed. You often accuse your client of murder. Como que eu praticamente assisti várias séries de época que tem telefone, né, praticamente, eu não sabia que o telefone foi criado em Londres. Eu não tinha essa noção. Eu gostei muito da temporada por causa disso também, porque traz um pouco de história também, né? Em vez de trazer, tipo, histórias impactantes, também traz um pouco de ação também, né, praticamente. Então, o telefone foi criado em 1886, 87, não vou lembrar muito bem, mas entre esses anos. Caso, né, novamente sobre isso, do último episódio aqui com vocês, que sobre o Sr. Niles, né, praticamente. Stay out of this. Miss Scarlet and the Duke, the season finale. A história dele eu achei mais impactante até agora dos outros personagens praticamente passaram na série, tirando o Moses, né, praticamente. Mas o Niles, ele realmente foi um detetive muito bom. A relação que ele tem com a própria Elise, né, que eu acho a relação entre os dois muito boa, porque ela tem química com todo mundo. E ele em específico, nesse último episódio, né, trouxe uma história dele que a gente não conhecia antes, sobre a história entre o irmão dele, entre o passado dele principalmente. Então, detalhe, antes desse último episódio, no finalzinho da quinto episódio, passa 6 meses depois. Então a gente vê uma relação muito ruim, né, entre o Niles e entre né, praticamente disso, né. Óbvio que entre todos os personagens que passaram nessa série, ele trouxe um personagem muito mais denso entre os outros. Acho que o passado dele é um pouco mais denso, mas transcende muito bem entre a história do caso, entre a família dele, principalmente. Então, é um personagem que cativa muito pra nós, praticamente. Então, pra quem gostou dessa temporada, né, praticamente pra quem tem interesse, infelizmente, quem tem acesso a Prime Video dos Estados Unidos, já está, né, no caso, disponível lá fora. Mas aqui no Brasil ainda não chegou pra cá. Mas quando chegar eu aviso pra vocês. E conclusão de tudo sobre a temporada em si. Eu gostei muito das histórias, principalmente dos casos também. Acho que as evoluções dos personagens são muito bons. O visual, não tenho muito o que falar, porque é perfeito, traz uma era perfeita, né, praticamente. Então acho que essa era é muito linda. É mais complicada, mas é lindo essa era, mas eu gostei muito. E pontos negativos não tem nada, sinceramente. Acho que essa série tá perfeita e eu tô ansiosíssima para a quinta temporada. Então me digam vocês, se vocês gostaram desse análise, me digam aqui embaixo. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então é isso, um beijo, forte abraço, tchau!